Tudo bom? Mais ou menos, né? Já que o César só falou bem, para quem não gosta da minha palestra, dia 13 de janeiro, você coloca aí não vir. Tá bom? 13 de janeiro eu estarei de volta. Então, quem não gosta, não vem. Ou vem estudar. E não tem a ver com a pessoa, né? Tem a ver com, às vezes não gosta e tudo certo. E para quem gosta, dia 13 de janeiro, estou tentando de novo aqui, acertar. O Natal e a família. Aí o César falou assim, porque o Natal é aniversário de Jesus. É isso? Celebra o nascimento de Jesus. Mas a sua data, 25 de dezembro, foi oficializado pela Igreja Católica apenas no século IV, para cristianizar as festas pagãs romanas de inverno. Ou seja, começava o que eles chamavam de Sol Invencível, já ocorria fazia muito tempo. Então o que a igreja fez? Jesus morre na cruz, a igreja contra os cristãos são os seguidores do carpinteiro, e aí, como a igreja viu que não conseguia vencer os cristãos, montou uma religião, e aí todo mundo e foi adaptando. E aí chegou uma hora que eles precisavam colocar uma data. Então já tinha essa comemoração, simples assim. Coloca que nasceu dia 25 de dezembro e todo mundo comemora dia 25 de dezembro. Qual que é a data? Oficialmente, pelo Espiritismo, ninguém tem. O que se sabe é que se ele tivesse nascido em dezembro, ia morrer de frio na manjedoura. Porque o bicho pega, naquela época lá. Mas foi convencionado. E a história é a seguinte. Começa com a anunciação, o anjo Gabriel anunciou Maria, que ele teria um filho, chamado Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, como todos nós somos, né? Como todos nós somos. No censo romano, eles são forçados a ir viajarem para Belém, e aí Jesus nasce. Nascimento em Belém, não havia lugar na hospedaria, então Jesus nasceu no estábulo. Foi deitado numa manjedoura. Imagina uma mulher grávida, com o filho prestes a nascer, sei lá quantos quilômetros essa mulher já tinha andado. Ah, foi num burrinho. Lindo, né? De burrinho tá tudo bem, né? De 8 meses e meio, andar de burrinho de uma cidade para outra, tá tudo certo, né? Vai saber o que tinha comido, onde tinha dormido, que tipo de água tinha bebido, porque nas condições mais adversas. Chega numa cidade, um homem e uma mulher grávida, e procura um lugar para ficar, e não tem. Ninguém deu. E aí ela vai lá e dá a luz. No meio dos animais. Nome bonito, né? A manjedoura. No meio dos animais. Fez o parto e nasceu Jesus. Aí os pastores e os magos, aquilo que os anjos anunciaram, o nascimento, os pastores e tal. E beleza. A origem da data. Cristianização das festas pagãs. Só um detalhe. Quando eu falo que a igreja fez isso e tal, eu não estou falando da igreja, eu não estou falando mal dos católicos. Eu estou falando como espírita reencarnacionista que somos e ainda estamos num mundo de expiações e provas há muito tempo, que naquela época nós encarnados lá
fizemos isso. E se nós não tivéssemos feito essas coisas, entre outras, nós já estaríamos num mundo melhor. Então você não está numa prisão porque você é bonzinho. Certo? Porque o sistema de justiça do ser humano é falho. Mas o sistema de justiça divino é perfeito. Então você não está num mundo em que você passa fome, nasce sem comida, nasce doente e sofre porque Deus é ruim. Você está aqui porque você está aprendendo alguma coisa. Nós, encarnados naquela época, fizemos isso. E nós agora estamos entendendo isso. Ah, mas então por que que as pessoas comemoram? Então eles estão errados? É o entendimento de cada um. Nós também comemoramos. Não comemoramos? Convencionou-se e está tudo certo. Faz diferença? Faz diferença? Se você vai lembrar de Jesus 25 de dezembro, 10 de março, sei lá, 12 de outubro, faz diferença? O objetivo é esse? Ou é lembrar que Jesus nasceu nas condições mais adversas possíveis, só trabalhou no benefício dos outros, só pregou o bem e morreu porque só fez o bem. Porque o bem que ele fez foi tão bom, foi tão grande que incomodou as pessoas. Já pensou você ser morto sem dever, porque você fez só o bem e incomodou as pessoas? E ainda incomoda? Porque quando você lê a Bíblia, tem umas passagens que você olha e fala assim, ah, não sei, não entendi, não é assim. Por quê? Porque eu não dou conta de fazer ainda, então eu acho que a interpretação está errada, alguma coisa está esquisita, porque eu não dou tempo, não dou conta de fazer. Ou a gente dá conta de fazer? Fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Não fazer ao outro o que não gostaria que te fizesse. Simples, né? De ler. Mas a gente faz? Não faz. Por que que a gente não faz? Porque se a gente fizesse, não estaria como está. Então, dia 25, os romanos celebravam o aniversário do Sol invencível. A árvore de Natal vem de um festival pagão nórdico. Papai Noel, São Nicolau, um bispo do século IV, que era conhecido por dar presentes, e aí adaptou-se, né? E aí em dezembro, 30 e poucos graus de calor, e o Papai Noel com uma roupinha quente, gorro. E aí a Coca-Cola já faz um rótulo vermelho para vender também, né? Que como é que vai ter que fazer Coca-Cola, Natal sem Coca-Cola, né? Aí passa o caminhãozinho da Coca com o Papai Noel. Cadê o cristianismo nisso? Aí o presépio é uma tradição italiana, ou seja, o Natal é uma festa complexa, unindo a celebração religiosa do nascimento de Jesus com antigas tradições de fim de ano de diversos povos. Tudo bem, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então o que é o Natal? O Natal é o dia que nós comemoramos, simbolicamente, o nascimento de Jesus. Se é o nascimento de Jesus, nós comemoramos o aniversário de Jesus, certo? Então, beleza. Aí eu pego e faço o quê? Eu faço uma festa, para o Paulo e falo, Paulo, vem que eu vou fazer uma festa para você. Aí o Paulo vem, né? Depende do que tiver para beber. Se for só lá suco de laranja, acerola, você não vem? Então vamos pular essa parte. Aí, você faz um aniversário, uma festa de aniversário para Jesus. Chama os parentes, porque você quer confraternizar.
E aí começa a festa. E se tudo der certo, vamos considerar que Jesus venha na sua festa. Tomara a Deus que ele venha antes do almoço. Porque quantos parentes estão chegando? Faz tempo que você não vê. Como é que você está? Nossa, está bem, que roupa bonita, você emagreceu. Nossa, é só alegria, né? É o social. Mas depois do almoço, você já comeu tanto que você não consegue, você olha a comida e já não entra mais. Olha a gula prevalecendo, certo? Se tiver umas coisas diferentes para você beber, foi, certo? E se for tipo 3h30, 4 horas, já começou aquelas conversas das coisas que aconteceram 15 anos atrás. Então, se ele chegar assim, antes do almoço, ele ainda vai pegar um clima de fraternidade. Mas depois que acabou a comida, a cerveja está no fim, velho. E aí chega Jesus e vê você esparramado de tanto comer, mamado de tanto tomar álcool e pensando mal dos outros. No aniversário dele. Olha que vergonha. É isso aí? Natal é isso aí? Não deveria ser, né? Não deveria ser. Olha que interessante. Como que chama seu filho que estava aqui, todo contente, comprou uma cobra? Hã? Léo, de Leonardo. Então ele chama Leonardo, Léo é o apelido. Aí o Léo chegou aqui todo contente. Me formei, estou de férias até 2026, fiquei uma semana não sei onde, meu pai não foi porque tinha que trabalhar, e eu comprei uma cobra. Eu falei, só não trazendo a cobra aqui? Ele falou, não, é de mentira, eu tenho medo. Aí ele vai fazer uma festa pro Léo de aniversário, certo? Aí o que a gente faz? Coloca um bolo e canta parabéns. Não é isso? No aniversário do filho, a gente canta parabéns. No aniversário de Jesus, o que a gente deveria fazer na hora do almoço? Uma prece. Não é parabéns. Mesmo porque se for colocar 2025 velhinhas, não vai ter bolo suficiente para isso, né? E se colocar 2025, a hora que ele começar a soprar o 2, acabou o parabéns, já chegou no 5, acabou. Então, o que a gente deveria fazer no aniversário de Jesus? Pessoal, nós estamos aqui reunidos porque nós estamos comemorando o aniversário de Jesus. E por isso eu sei que nós estamos aqui. Você sabe que aquela pessoa vai que você não gosta muito, mas por conta do Natal, vamos lá. Mesmo que seja uma vez por ano, já é um começo. Dessa vez nem brigaram. E faz uma oração. Mas quantas pessoas lembram que é o aniversário de Jesus? Dá presente no final do ano. Mas está ausente da família, do filho, da mulher, da esposa, da mãe, o ano todo. Porque só vale no dia. Será que seu filho gosta mais de ganhar um presente no Natal e te ver ausente o ano todo, ou ter a sua presença como presente o ano todo e talvez no Natal alguma coisa simbólica? Essa eu vou ler porque é um copia e cola. No Espiritismo, o Natal é um tempo de profunda reflexão e renovação espiritual. E não nos dogmas ou no consumismo, celebrando o nascimento do Cristo dentro de cada um através da reforma íntima e não através da data histórica do seu nascimento físico, sendo um convite para viver o Evangelho todos os dias. Os principais pontos da visão espírita sobre o Natal: renovação interior. Um convite para fazer nascer Jesus em nosso coração, cultivando as qualidades morais que ele exemplificou. O foco é em Jesus. A data serve para relembrar e vivenciar as mensagens de amor e serviço de Jesus, nosso modelo e guia. Crítica ao materialismo. Não estou dizendo para você não consumir,
Porque o progresso é uma lei natural. Então nós precisamos consumir para gerar renda, emprego, progresso, pesquisa, fomentar as coisas boas. A crítica é que você não seja um consumista, que você seja consumidor. Consumidor é aquela pessoa consciente que compra o que precisa. O consumista é aquele que compra qualquer coisa para suprir, preencher algum vazio existencial, vazio espiritual, autoestima baixa, sentimento de culpa, porque se eu não der o presente que o meu filho pediu, ele não vai gostar de mim. E aí eu compro. Só que ele também continua não gostando de você, porque aquele presente ele vai gostar só 5 minutos, ele já ganhou 20 esse ano. Nossa, lembra quando a gente era criança? Eu lembro uma vez, eu era criança, eu fiquei um ano inteiro pedindo para minha mãe comprar um carrinho chamado Super Máquina. Que não tinha nada demais, era fricção. Giravam, fazia assim, que a rodinha soltava, ele ia. Olha que coisa imbecil. Agora eu vejo isso, mas um ano inteiro esperando. Aí minha mãe vai lá nas lojas Buri, que já faliu, faz um carnê, não sei quantas parcelas, e compra para mim. Um ano esperando. E aí o que eu fazia com o brinquedo? Eu cuidava. Por quê? Porque se quebrasse, acabou. Hoje a alegria dura o tempo de abrir. Ai, que legal, e o outro? Ai, que legal, e o outro? Ai, que legal, e o outro? E outra questão, né? Você dá tudo pro seu filho, o dia que a vida falar não, ele vai se matar, vai se drogar ou vai roubar. Sempre tive, eu quero. Você treinou ele para isso. Estamos criando pessoas que não têm tolerância à frustração. Aí o índice de drogadição é bebida, maconha e essas coisas vai. E o índice de suicídio está lá em cima. Porque eu quero. Eu vejo um jogador de futebol com aquele tênis. Para eu ser aceito, eu tenho que usar aquele tênis. Se eu não tenho dinheiro, eu dou um jeito de ter aquele tênis. Quem que fez isso? Quem que programou aquele ser humaninho? Porque não é toda criança que nasce espírito puro, que nem Jesus, que já sabia o que tinha que ser feito. Só ele nasceu aqui na Terra espírito puro. O resto nasceu tudo imperfeito. Na tua família, sobre a tua responsabilidade, para que você contesse esse ímpeto de ter sem precisar, porque achando que ter, ele seria alguma coisa. Eu não estou falando que não é para você não dar. Eu estou falando que é para você dar proporcional ao que ele precisa. E mesmo que você possa dar qualquer coisa, treine ele para frustração. Por quê? Porque um dia a vida vai falar não. E se você não treinou, ele desanda. Certo? Ou é só lá em Rio Claro? Então o Espiritismo desencoraja o excesso de consumo e o foco em presentes, valorizando a simplicidade e a solidariedade. Caridade e fraternidade. Espírito natalino se manifesta na prática da caridade, da compaixão e do auxílio aos necessitados todos os dias, não só em dezembro. E quando a gente fala auxílio aos necessitados, gente, voltando, quando eu era criança, vocês lembram bem disso? Porque vocês, os que são mais velhos do que eu, pegaram uma fase muito pior, e os que são novos não sabem que existia isso. Nós chegamos aí a ter 80% de inflação mês. Deixa eu explicar. O arroz hoje custa R$25. Daqui um mês ele custava 25 mais 80%. Já pensou nisso? Então, antigamente, comida era muito mais difícil do que hoje. Tem casa espírita que eu vou palestrar, que eles falam assim, a gente recebe a cesta e dá para a igreja de outra denominação. Por quê? Porque a nossa casa, graças a Deus, não depende do alimento. Está muito fácil hoje. Não estou dizendo que não tem falta de alimento, mas a proporção é muito menor. Agora, hoje, a fome
é de comida em muitos lares. Mas pode ser qualquer tipo de classe social. A fome é de afeto, de atenção, de companheirismo, de cumplicidade, de parceria. O índice de suicídio diminuiu em idade e aumentou em quantidade em todas as esferas, em todos os níveis sociais. O cara tem tudo, vive muito bem, não tem atenção, não tem afeto. A pessoa entra na casa espírita, precisa ter um atendimento fraterno. Ele não quer uma cesta básica, porque comida ele tem. Mas ele vive um inferno dentro de casa. Ele só precisa de alguém falando assim, ó, faz isso, 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 e vai dar certo. Eu quero me matar, espera mais um dia só. Um dia só. O pensamento muda, a vibração muda e você evita um suicídio. Então a fome hoje é outra. A fome é outra, bem outra, bem outra. E não é o espiritismo, mas é a fome de uma pessoa que acolha, uma pessoa que compreenda, uma pessoa que não julgue, porque nós somos muito julgadores, né? Acabou o Natal, daqui a pouco já está aí o Carnaval, daqui a pouco está a Páscoa. Vamos lá, malhar o Judas. Nós estamos malhando o Judas faz 2025 anos. O ano que vem vai ser 2026 anos que a gente malha o Judas. Porque ele traiu Jesus. Não é? Judas vem com os guardas. Jesus olha para ele, sabe que foi entregue, avisou ele na ceia, você vai me entregar, você vai me trair, e ele vai lá, vem trair Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, aqui vens, amigo, está na Bíblia, hein? Aqui vens, por que você veio? Amigo. O homem que foi traído não o condenou. E nós, que o traímos todos os dias, estamos malhando o Judas, porque isso chama projeção. Eu quero acabar no outro, o que eu não consigo matar em mim. Então eu malho o traidor Judas, que Jesus, o traído, não condenou. E isso na Páscoa. E o resto do ano? Eu ponho defeito no outro. Mas a boca fala o que está cheio o coração. Então o que eu falo está saindo de mim. Corrupto! Ladrão! Está saindo de quem? Vocês já viram, aqui não sei se tem, mas em Rio Claro tem muito uma coisa chamada golpe do bilhete premiado. O que acontece de vez em quando, muito raro, né? Ah, Rio Claro é direto. É direto. Nossa, é direto. Aí você fala assim, como que cai? Como que cai? A pessoa, ela é tão inocente que ela não vê a maldade no outro. Ela está naquele tempo do fio do bigode. Falou, acredita. Aí ela não vê a maldade no outro, ela dança. Entendeu? Inocência. Mas o que é? Não, mas ele disse que... Inocência. Ah, mas né, hoje em dia ainda tem gente inocente. Tem gente inocente. Sabe? Inocência. Ignorância. Mas inocência. Agora, se você é espertinho, mas você não cai num golpe do bilhete de jeito nenhum, né? Você acha que vou dar 100 mil para ganhar um bilhete de 2 milhões? Ah, entendeu? Então, olhos de ver, ouvido de ouvir. Então a essência é o caminho da manjedoura, o caminho da humildade, da paz, da fraternidade que Jesus ensinou. Em resumo, para o espírita, o Natal é o período para se reconectar com os valores cristãos e praticar o bem. Pelo menos no Natal. Porque você vê como é interessante, a psicosfera muda, né? Na semana do Natal fica todo mundo mais calmo, fica tudo mais solidário, ou menos malvadão.
Parece que muda a vibração um pouquinho. Na média, né? A pessoa que é ignorante o ano todo e não é o Natal que vai mudar. Mas muda um pouquinho. Transformar o significado da data em uma vivência diária de amor e reforma íntima. Esse é o Natal. Aí a família, né? Família. Família é um tema muito legal, né? Começou com uma necessidade natural de união para a sobrevivência em sociedades primitivas. Eu sozinho no mato morro, mas eu em grupo sou mais forte. Um cuida da prole, o outro cuida da caça, aí o outro cuida, já vira um clã, o outro cuida da segurança, e assim a vida vai. Mesmo que por necessidade, mesmo que por interesse, é muito melhor ficar juntos do que separados. Então a família começou assim. Na sociedade primitiva, clã, grupos familiares. Na Idade Média, surgiu a família patriarcal dos romanos. Ou seja, olha que bonito, ó, parece que não mudou muita coisa não. O homem, patriarca, ele tinha poder sobre todos os membros e sobre todos os bens. Uma fonte hierárquica masculina. Ainda existe hoje em dia, né? Deve ser romano encarnado, né? Aqui quem manda sou eu. Aqui todo mundo me obedece. Tem um trecho desse aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vocês já leram? Que no Evangelho segundo o Espiritismo está classificado como tiranos domésticos. E lá está escrito, aqui quem manda sou eu, todo mundo me obedece. E entre parênteses, e todo mundo te odeia. Por quê? Depende, tem que ficar, né? Quando você é criança, você é levado. E nem sempre o seu pai é o cara mais calmo do mundo, né? E aí, por uma questão de reencarnação, aquele que você bateu muito, você nasceu filho. Torcendo para que ele tenha desenvolvido a paciência, a fraternidade, o amor familiar, e pelo menos não te bata ao mesmo tanto que você bateu. Eu atendo uma enfermeira, e uma vez ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Valdinei, eu preciso falar com você hoje. Eu falei, mas a gente falou faz 2 dias. Ela falou, não, eu preciso falar com você hoje. Porque eu saí do plantão e eu estou precisando conversar. Eu falei, olha, o dia está corrido. Eu posso te atender 8h30 da noite. Ela falou, que seja. E foi. E aí a gente conversou e aquele dia foi trash. Porque às vezes você ouve e tem a técnica de observar e não absorver. Mas tem coisa que a pessoa fala que tem a ver com a gente. E aí vem falar de criança, e aí o bicho pega. Entendeu? E eu não vou falar para vocês o que a mãe fez com uma criança de 2 meses. E só a reencarnação explica porque que uma mãe consegue fazer aquilo com uma criança de 2 meses. Aonde está aquele sentimento de raiva? Da onde veio aquilo? Só a reencarnação explica. Entendeu? E é assim que é. Aquele dia foi trash. No outro dia vai eu gastar mais 300 conto para ir com a psicóloga também. Você sabe que o psicólogo tem psicólogo, né? Aí ela falou para mim, eu corri para outra, empatou. Porque se eu não converso com ela também, como é que eu atendo o resto da semana, gente? Ninguém é blindado o suficiente para ouvir certas coisas. E graças a Deus que a bendita reencarnação explica isso, te ameniza. Que tem casos que é trash. Tem casos que é trash. E aí a família foi crescendo. E aí depois foi aumentando. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. Na sociedade medieval, passou a ser uma unidade econômica, casamentos arranjados. A filha do César precisa casar,
e eles têm não sei quantos 1.000 hectares lá, certo? E o filho do Valmir precisa casar, e tem mais não sei quantos 1.000 hectares, e a família está meio brigada já faz aí uma centena de anos, né? E aí, para acabar com a briga, faz assim: seu filho casa com a minha filha. Aqui que eles acham? Que eles acham não importa, não vão falar nada, quem manda aqui sou eu, não era assim? E aí casa. E aí, o que eram duas famílias gigantes, passam a ser uma que domina tudo, acaba a guerra, e era assim que é. Era o perfeito? Não. Mas era menos mal do que continuar a guerra, né? Porque tudo é evolução. Quando a gente acha que não é, é. Acabou uma guerra. Casamentos arranjados. Ainda acontece. Não claramente, né? Qual foi a última vez, só entre nós, está sendo filmado, vocês falam baixo que é para não sair aqui. Qual foi a última vez que vocês viram a filha de um bilionário casar com o filho de um pobre e sair na revista? Isso, continua falando baixinho que é para não... Qual foi? Está subentendido, né? Foi claro. Está subentendido. O filho do bilionário não vai casar com qualquer um. Vai casar com alguém que pelo menos seja milionário. Mas pobre, meu filho. Esquece. E se for segunda núpcias, terceira núpcias, não sei quantas núpcias esses caras fazem, tem contrato até de namoro. Em nome de Jesus. E aí você paga um popstar da igreja e ele cobra aí. Tem uns aí que cobra 30 pau o casamento, sabia? 30 pau o casamento. Não vou falar nome, não. 30 pau. Eu sei porque eu conheço gente que canta no casamento de rico e quando vem o popstar para fazer o casamento é 15 pau. O fraquinho é 10 mil. E era para ser de graça. E não é só padre, não. Pastor famoso. E daqui a pouco vai ter espírita famoso também cobrando, viu? Porque a gente está indo para essa onda, infelizmente. Não estamos longe disso, não. Não era para ser assim. Aí na Revolução Industrial, a mulher foi para o mercado de trabalho. Aí muita coisa mudou, né? Que a maior independência que uma mulher pode ter sobre um homem é não depender financeiramente dele. Eu não estou dizendo que não pode, mas se for para a mulher cuidar do lar e o marido trabalhar, estipula eu quero tanto por mês. Para comprar minhas coisas sem ter que pedir para você, porque senão fica complicado. E aí na Revolução Industrial a coisa começou a melhorar. Está longe de ser o ideal, mas começou a melhorar. Agora olha que chique, ó. Olha que chique. Vê se o que eu vou falar não é evangélico. Porque o que acontece? As leis humanas, com o tempo, elas tendem a se aproximar das leis divinas. O que é o bom? O bom é o que é bom para todo mundo. O que é bom apenas para alguns é tudo, menos bom. As leis de Deus são boas para todos. Elas não são boas para alguns. Então, se é bom só para alguns, não é de Deus. Vê se isso aqui não é evangélico. Ó. Olha como melhorou. O conceito de casamento se desvinculou da procriação, passando a ser baseada no afeto, na felicidade e no bem-estar dos membros. Isso é evangélico ou não é? É coisa de Deus ou não é? Continua, reconhecendo diversas formas de arranjos familiares, como monoparental, homoafetivas e etc. Significa que o casamento é afeto, felicidade e bem-estar dos membros. Isso é evangélico ou não é? Detalhe, é um pedaço que eu peguei da Constituição de 1988. Constituição de 1988. Lei dos Homens, feita em Brasília. Vocês viram como
a gente está se aproximando? Por bem ou por mal? Quando eu falei, a minha filha vai casar com seu filho, o filho de tal vai casar, tinha a ver com afeto, felicidade e bem-estar dos membros? Hoje pode escolher. Não sei porque está escolhendo errado, mas pode escolher, né? Hoje faz test drive e pega errado. Mas tudo bem. Aí, casamento, espiritismo. Lembra do caso Tobias, né? Nosso Lar. Para quem não leu Nosso Lar, tem um capítulo do caso Tobias, em que André Luiz vai visitar o Tobias, que era enfermeiro no Nosso Lar. Aí ele vai jantar na casa do Tobias, chega lá, tá o Tobias e duas mulheres. Eles jantam. Aí o Tobias fala assim, André, eu acho que você não sabe da nossa história, né? O André falou, não, que história? Então, Hilda, a esposa do Tobias, conta a história. Eu casei com Tobias quando estava encarnado. Nosso lar é uma colônia espiritual. Eu casei com Tobias quando estava encarnado. Tivemos o primeiro filhinho. No segundo filhinho, eu desencarnei no parto. Hilda fica revoltada. Amava Tobias, tinha uma boa condição. O segundo filho, feliz, morreu. Morreu revoltada. Não aceitou. A vida continuou. Tobias encarnado, 2 filhos. 1 ano depois, Tobias tomou uma atitude prática. Casou de novo, porque quem vai cuidar de 2 crianças? Não é? Um homem sozinho não cuida nem de um gato. Como é que vai cuidar de 2 filhos? Casou. Casou com a Luciana. A Hilda, nossa, se revoltou. Mas como assim? Se revoltou. Passou a influenciar negativamente o casal. Tudo que tinha para fazer espiritualmente rodeando ali. Imagina uma mulher ciumenta. Imagina uma mulher ciumenta morta que atravessa a parede e pode ir lá na casa do marido. Dá vontade dentro de morrer, né? Se ele me trair ou quando eu morrer, eu vou infernar a vida dele. Foi o que aconteceu. Tá vendo, César? Ó, já avisou. Se ela desencarnar, não case, velho. Porque já avisou que vai ser obsessora. Entendeu? Dá-lhe evangelho no lar, hein? Aí, a Hilda ficou muito brava. Muito brava. Começou a se revoltar e começou a desequilibrar a vida do casal. A avó da Hilda, que já havia desencarnado há muito tempo, visita a Hilda. Coloca no colo, faz um chameguinho, conversa com ela, acalma o coração, né? Prepara o terreno e pergunta assim, Hilda, onde está o Cristo que você tanto estudou na Terra? Luciana é mãe dos seus filhos órfãos. Cuida da tua casa. Cuida do seu marido. E não pode ser chamada de esposa? O que você quer? Uma escrava? Entendeu? O que você quer? Uma escrava? Aí ela para pensar. Ela cuida dos meus filhos, eu não estou lá. E cuida bem. Cuida do meu marido, que podia desandar sozinho. Cuida da casa que foi minha. E eu estou com raiva dela, sendo que eu deveria agradecê-la. Então, depois de tomar um chá de consciência, a Hilda passa a mandar afeto, amor, pensamento positivo. Então, nesse capítulo, Tobias explica para o André Luiz que existem 2 tipos de família. A família consanguínea, que é aquela que você nasceu, com quem você o filho casou, a mãe, é a família consanguínea, é aquilo que aonde você caiu. E a família espiritual, que é a família que você tem por afinidade no mundo espiritual quando está desencarnado. Quando você desencarna, sabe para onde você vai?
você vai para o mesmo lugar que você vibrou quando estava encarnado. Então, se você vibrava afeto, amor, compaixão, você vai para um lugar proporcional. Mas se você vibrava ódio, vingança e todos os sentimentos ruins, para onde você acha que você vai? Para onde você acha que você vai? Entendeu? No mundo espiritual, Tobias era marido espiritual de Hilda. A Luciana casou com Tobias. Ao desencarnar os dois, Luciana era uma irmã. Tobias e Hilda, marido e mulher. Luciana, uma irmã no mundo espiritual, que estava esperando para reencarnar um ano depois, porque o noivo dela já tinha encarnado e eles iam se encontrar para dar sequência na evolução. E aí ele explica que nós temos, segundo a doutrina espírita, um casamento de amor, porque às vezes a sua esposa no mundo espiritual, você encontra no mundo físico e dá certo. Sabe que você cola, gosta, bate, casa e fica a vida inteira? Às vezes a pessoa com quem você casou não é a sua esposa, não é. E aí tem outro tipo de casamento, que é de fraternidade. Nós pensamos nas mesmas coisas, a gente se gosta, casa e segue. E está tudo certo. Daí tem um outro casamento, que é o casamento de provação. Esse a gente conhece bem, né? Um casamento arranjado não significa que não vai dar certo. No sítio, antigamente, a filha do compadre casava com a comadre e tudo bem. E com o tempo, mesmo não gostando, minha avó não gostava do meu avô, e casou e ficou. Ou seja, cede aqui, cede ali, é o ideal? Não é ideal. Mas às vezes, como é que junta dois turrão? Faz casar, né? Faz casar. Entre tapas e beijos, amor e desejo, paixão e loucura. Fica aí, né? Essa música do Leonardo é bem filosófica, psicológica, né? E qual que é o propósito da união? É uma instituição sagrada para o progresso das almas, uma escola de aprendizado e evolução. Sabe onde você vai evoluir? Na sua casa. É na sua casa que você evolui, você nasce, é educado, é lá que você aprende a ser educado, é lá que você aprende a ser caridoso ou não, egoísta ou não, ter compaixão ou não, é lá. Depois, na vida, a hora que você sair para a vida, o mundo vai bater. E aí você vai vencer proporcional ao que você foi educado. Com uma diferença, né? Quanto mais consciente você for, mais escolhas você pode fazer. Então não é porque me ensinaram desse jeito, porque eu nasci num lugar que só tinha briga, só tinha bebida e traficava, é que você vai fazer isso. Porque dentro de você tem uma consciência. E a escolha em última instância é sua. Então não é porque nasceu em tal lugar que justifica ser você que você é. E o contrário também é válido. Tem gente que nasce numa família muito bem estruturada, a família faz tudo para a pessoa, mas a pessoa desanda. A pessoa desanda. E aí dói, hein? E aí dói, né? Porque tem uma dor que é muito maior que a dor da morte física. Porque perder alguém para a morte dói. Mas tem uma coisa que dói muito mais. Vocês acreditam que tem uma dor que é maior do que a morte física? Uma mãe que perde um filho, vai. Vamos pegar já o extremo. Existe uma dor maior do que uma mãe que perde o filho para a morte física? Não? Existe. Porque se você perder seu filho por um acidente, se você perder o seu filho para a morte, por mais que doa, você sabe onde ele está. Ele está enterrado lá. Mas e se você perder seu filho para a vida? Para as drogas? A mãe chegar para você e falar assim, ó, você perdeu seu filho, mas você sabe onde ele está. Faz 2, 3 meses que eu não sei onde está minha filha, ela se prostitui para comprar droga, eu dou dinheiro para ela comprar droga para ela ficar na minha casa, mesmo assim ela me rouba e sai, eu não sei se ela está viva, se ela está morta. Isso dói, porque você não enterrou. Entendeu? Muitos, tem aquela música do Padre Zezinho,
que nenhuma família começa em qualquer de repente, que é o que acontece muitas vezes. A minha começou assim, qualquer de repente, estou eu lá casado com 18 anos. E que nenhuma família termine por falta de amor. Então eu não perco a pessoa para a morte. Eu perdi a pessoa para a vida. Por quê? Porque as minhas escolhas foram outras. A minha escolha foi o futebol. A minha escolha foi a balada. A minha escolha foi os amigos. A minha escolha foi a bebida. A minha escolha foi a droga. E eu perco a pessoa para a vida. A pessoa olha para mim e fala assim, não é isso que eu quero. Isso dói, né? Demora a recuperar. Às vezes não recupera. Então o conceito de família é estar com quem a gente gosta. E aqueles que nasceram que não gostam da gente? Porque a gente tem desafeto na família, não tem? Tem bastante. Tem desafeto na família. A gente respeita. Eu discordo, respeito. E vida que segue. E não preciso conviver. E não preciso conviver. Família espiritual, família consanguínea. Quando eu era criança, César, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu comecei a fazer essa palestra, eu lembrei que a gente vai lembrando, né? Quando eu falo mais falo de mim, né? Quando eu era criança, Almir, eu tinha uns 7 anos de idade, a minha avó estava sentada perto do fogão a lenha ali, não é fogão de lenha, viu? É fogão de tijolo, fogão a lenha. Minha avó sentada ali perto do fogão a lenha, né? Fazendo feijão. E eu tinha uns 7 anos de idade. Aí eu falei assim, vó, oi. Minha avó tinha casado 4 vezes já, quando eu tinha 7 anos de idade. Falei assim, vó, quando você morrer, com que marido você vai ficar? Ela pegou um pedaço de pau e falou assim, vem aqui que eu vou contar para você. E eu saí correndo, eu corri 300, eu até calculei, eu corri 350 metros. Que agora que eu sou adulto, eu sei a distância da minha avó na minha casa, né? Eu cheguei ofegante, que foi? A avó quer bater em mim. Por quê? Porque eu perguntei com que marido ela ia ficar. Por que ela fez isso? Porque ela era testemunha de Jeová. Se ela tivesse lido o nosso lar, ela fala assim, vem cá, Valdinei, existe família consanguínea e família espiritual. Quando eu desencarnar, eu vou ficar com a minha família espiritual. E as consanguíneas, os outros 3, pode ser nenhum dos 4, nós somos irmãos em Cristo. Não, mas o que ela fez? Catou um pau e queria bater em mim. Como que se uma criança de 7 anos de idade estivesse perguntando por malícia? Não é uma pergunta justa? Porque ela vivia falando para mim que ia, né, ressuscitar, Jesus vem, a crença do testemunho de Jeová. Não estou falando por mal, é a crença dele. E eu com 7 anos pensando, né? Eu ia lá no salão do reino, levado. Eu falei, vó, você não casou 4 vezes? Quando você morrer, com quem você vai ficar? Ela pegou o pau assim, vem aqui que eu vou te contar. Se ela tivesse viva, eu corria até hoje, que ela batia mesmo, viu? Entendeu? Que legal. É engraçado, mas o que é isso aí? É ignorância, né? Se ela tivesse lido o nosso lar, que já estava escrito, né? Ela tinha explicado. E quantos erros a gente comete com nossos filhos? Porque a gente não estudou. Eu fui pai com 18 anos. Estava longe de ser espírita. Casei em 91, fui ser espírita em 2015. Ano que vem, faz 16. Estou começando ainda. Aí eu fui descobrindo que eu fiz umas coisas erradas. Coloquei alguns programas errados nas minhas filhas. Aí eu chego lá e falo, filha, aquilo que o pai falou para você aquela vez, assim, ó, não vale, hein? Eu errei. Desculpa. Ressignifique isso. Errei. Porque vou bancar o machão, o espertão e não vou me redimir? Feio, né? Porque se errou, errou. Não se redimir é ignorância total. É assim que é. Agora, se eu tivesse sido espírita com 18 anos, a criação teria sido outra. Não que seriam melhores ou piores, mas muita coisa a gente podia ter sido evitado. Certo? Perguntem. Pergunta aí, Valmir. Falei seu nome 2 vezes. Pergunta alguma coisa aí. Pergunta aí. Vai querer obsedar o César? Vai ainda? Que fuga rápida, né? Para terminar.
Aí, um texto espírita para a gente pensar. E para nós, quando Jesus nasceu, convencionou o 25 de dezembro, honre a data, comemore o aniversário de Jesus, fraternidade, comunhão, certo? E para nós, quando Jesus nasceu, perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até hoje jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis. Eu vou pular umas partes, porque Jesus nasceu, vamos pular porque o texto é longo. Perguntemos a Francisco de Assis. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Pergunte a Pedro quando Jesus nasceu. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Pergunte a Paulo de Tarso. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E naquela cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Pergunte a Joana de Cusa onde e quando Jesus nasceu. Ela nos responderá: nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. Deixa eu explicar isso aqui, porque tem gente que está chegando no Espiritismo agora, tem gente que não leu ainda, e tem gente que está assistindo, que não é espírita, né? Mas é fã e assiste. A história de Joana de Cusa, que está nos livros espíritas, é o seguinte: pegaram Joana de Cusa e pediram para ela negar o Cristo. Ela não negou, amarraram ela para queimá-la. E disseram: negue Jesus, negue Jesus. E ela diz: não nego, não nego, não nego. Quando perceberam que ela não ia negar, antes de queimá-la, fizeram o quê? Pegaram o filho dela, a amarraram no poste na frente dela e falaram: se você não negar Jesus, nós vamos queimar teu filho. E ela disse: não nego. E eles colocaram fogo no filho dela. E ele gritando: negue, negue, negue. E ela, naquele desespero de ver o filho sendo queimado, lembrou de Maria, que viu Jesus ser crucificado, sendo um espírito puro, sem ter feito mal nenhum a ninguém. E disse ao filho: cala-te e aceita, porque Jesus foi assassinado sem dever nada, e nós somos pecadores. Forte ou não? E aí, eles pegaram e colocaram fogo na Joana de Cusa. E o guarda perguntou a ela assim: esse teu Cristo lhe ensinou apenas a morrer? E ela, sendo queimada, vendo o filho sendo queimado, disse assim: foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude, com toda a certeza e sinceridade, dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. E morre queimada o filho, e morre queimada ela, mas não negou o Cristo. Foi nesse momento que Jesus nasceu para Joana de Cusa. Pergunte a Tomé quando Jesus nasceu. Nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Só uma questão aqui, um aspas. Quando a gente fala de Tomé, que precisa ver para crer, cada
discípulo de Jesus, representa alguma coisa. E o Tomé representa a ciência, que precisa provar por A mais B que Deus existe. Nós sabemos que nós não somos o centro do universo, que a Terra não é o centro do universo, que existem outros planetas por conta da ciência. Porque se fosse apenas por conta da religião cega, nós não teríamos nem procurado outro continente, porque no final do mar tinha um abismo. Deu para entender? Como tudo é simbólico? Então olha só a importância da ciência. Perguntemos à mulher de Samaria. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu para beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus que santifica as criaturas. E naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista. Nasceu no instante que, chegando ao Rio Jordão, pediu para que eu batizasse. E ante a meiguice do seu olhar, a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: esse é meu filho amado, o qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento em que ele ia crescer e eu precisava diminuir. Perguntemos a Lázaro aonde Jesus nasceu. Nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes. Quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação, que foi a hora que ele teve o despertar, que Jesus não veio para a guerra, e veio para a paz. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes. Nasceu no dia em que eu descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu? E ela responderá: nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei meus braços pela primeira vez e senti que se cumpria a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor maior. Perguntemos a tantos outros seguidores do Cristo e cada um nos dará uma resposta. Quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que ele ainda não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça. Porque quando isso acontecer, quando Jesus nascer, para cada um de nós, teremos finalmente entendido o significado do Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Todos nós queremos que Jesus fique na nossa companhia. Todos nós queremos que Jesus habite em nossa casa. O tempo passa e a oportunidade desaparece. Decida hoje, agora, já. O tempo passa. O Cristo bate às nossas portas para entrar e ficar conosco sempre. Depende de nós querermos ou não recebê-lo e deixar que ele nos domine e inspire a fé, que ilumina e salva. Somente podemos mudar de pensamento com a presença de Jesus. Mas a presença de Jesus no coração. Então, abramos o nosso coração para que ele entre e que o reino dele viva dentro de nós. Natal, aniversário de Jesus. Família, aquela que nós escolhemos para conviver, e aquele que Deus colocou na nossa vida. Quanto maior a presença de Jesus na sua vida, maior será a tua família no mundo. Porque nós entenderemos a todos como irmãos. Mesmo aquele mais ignorante é nosso irmão.
só está na ignorância, persistindo em continuar na ignorância, mesmo sabendo que a ignorância só traz dor e sofrimento. Então tenhamos para com ele a compaixão, a mesma que Jesus tem, quando nos vê na ignorância, cometendo o mesmo erro e sofrendo as mesmas dores e achando que estamos com a razão. Isso é Natal, isso é família, isso é cristianismo. O resto é peru, presente e árvore. Certo? Que o Natal, então, esteja dentro de você. Mesmo que você esteja sozinho, se você estiver com pensamento elevado, você estará bem acompanhado. Mas você pode estar numa festa suntuosa, em que tudo esteja demais. Mas se você não tiver sintonizado com Jesus, você é só um solitário no meio da multidão. Um morto-vivo, um coitado, um ignorante, que merece compaixão. E pode ter certeza que Jesus estará em cada lar que fizer uma oração. Do resto, são escolhas. Certo? Pessoal, obrigado. Eu passei do tempo porque vai ser um passe coletivo, né? De novo. E tem pouca gente. Então tá bom. Tá bom. Obrigado. Até a próxima. 13 de janeiro. Já sabe, né?